dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta ou se não do universo, eu, Vladimir Jardim. E eu, Henrique de Miranda. Diretamente do estúdio número 1 da Faculdade Método de São Paulo. E Henrique, como está o tempo hoje, Henrique? Hoje tá frio, foi difícil pra sair da cama, hein? Ah, rapaz do céu, aquele friozinho, aquela garoa pra levantar hoje foi cruel, hein? Nossa, mas estamos aqui, preparados para mais um programa, mais uma edição. E segundo a nossa produção, ó, tá falando que tem nenhum problema técnico. Tá tudo perfeito, tudo alinhado pra ocorrer bom hoje. Mas, cara, eu tô aqui, ó, preocupado com o tema de hoje. Por que Estou muito preocupado demais com o tema de hoje. Por que você muito tá preocupado. Por quê? Ô, Henrique, qual será o nosso tema de hoje? Ah, eu entendi um pouquinho. A gente tá escorrendo álcool, né? Isso. Ó, o nosso tema de hoje é até difícil de falar. Você quer me ajudar ou eu posso tentar falar sozinho? Cara, se eu tentar te ajudar, eu vou passar vergonha. Então é melhor você falar. Eu vou tentar falar no soletrando de hoje, ó. O nosso tema vai ser a área de atuação do profissional de diagnóstico microbiológico. Eu falei praticamente latim para quem não tem conhecimento nenhum na área. Rapaz, é difícil até de falar esse nome, né? Você consegue falar? Diagnóstico microbiológico? Diagnóstico microbiológico. Cara, eu decorei isso pra falar. Decorei. Agora soletra de trás para frente. Pois é, então vamos voltando agora ao nosso programa, programação normal, porque hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial. Mas quem será esse convidado? O cara simplesmente é coordenador do curso de análises clínicas da FAMESP, Faculdade Médica. Responsabilidade, isso daí. Muita responsa. E também coordenador do curso de pós-graduação, também da Faculdade Médica de São Paulo, do curso de microbiologia. Claro! Tem que falar bonito o nome do cara. Pode falar, mano. A minha minha pronúncia não é das melhores. Clavídio Mérida. Que incrível. E uma salva de palmas para o Clavídio Mérida. Obrigado. Cara, falei certo. Falou. O meu nome é Clabirro Mérida Salvatierra, né? Ainda tem o Salvatierra para dar Salvatierra, que dá o tchan no nome, né? Espanhol, né? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, fazendo parte do podcast da FAMESP. Tenho uma grande gratidão aí pela instituição. Preparado? Preparado? Tá tudo certo? Tá um pouco nervoso? Tá tudo certo. Então não nervoso não, né? Tá tranquilo. Vamos levar aí. Acredito que nós temos muitas ideias para ser compartilhadas aqui no nosso podcast de hoje. Clabirro, profissional, você é biólogo, você é microbiologista? Eu sou biomédico microbiologista, com muito prazer, né? Eu gosto da área de microbiologia, já trabalho aí há 24 anos com microbiologia, leciono aí quase no mesmo período microbiologia e foi um dos grandes motivos que levaram a criar o curso de pós-graduação em microbiologia. Então, eu carrego essa bandeira com muita honra e um grande prazer. Tem um quadro do nosso programa aqui que a gente gosta, né, de testar um pouquinho os conhecimentos gerais. Meu né, Deus. do nosso conhecimentos humanísticos. Opa! Conhecimentos filosóficos. Nossa. Você aí de casa também pode adivinhar, tá? A gente vai falar bem devagar. E se você quiser testar os seus conhecimentos, vem com a gente aqui. Ô, Clabirro, por que os vírus não são bons em matemática? Ai... Não são bons em matemática? Eu não faço ideia. Olha, não sei, viu? Fica difícil. Eu sei que os vírus são parasitas intracelulares. Olha, o cara já começa na pergunta, o cara já dá show. E pelo fato de ser um parasita intracelular obrigatório, ele depende de pequenas conexões, né? De reconhecimento de receptores presentes na superfície de algumas células para invadir e se multiplicar. Agora, essa questão de matemática eu já não sei. Cara, o cara parece o Cortella, velho. Deu uma aula de conhecimento em menos de um minuto já. Pergunta sempre pro Cortella. Cortella, o que você vai comer no jantar? O jantar, em 1990, ele foi constituído de coisas maravilhosas. Mas vamos voltar aqui à pergunta, né? Então você não sabe por que os vírus não são bons de matemática? Não sei, Vladimir. Porque eles têm problema para se multiplicar.
E realmente faz sentido, eles têm problema para se multiplicar. Eu acho que você pode até explicar melhor para a gente por que ele tem problema para se multiplicar. Porque primeiro, para ele infectar uma célula, precisa reconhecer o receptor presente nessa célula. Certo. O que faz esse reconhecimento é apenas pequenas proteínas que estão localizadas na superfície dele. Então, precisa reconhecer para se multiplicar, não é? Diferente das bactérias, que o que está no ambiente, ela pega e se multiplica, não é? Lembrando que as bactérias são decompositoras, os vírus não. Né? É bem diferente o processo. Você queria conhecimento? Mais então toma conhecimento, né? Pra você aí, tá? Ela tá dando uma aula nas piadinhas, cara. Isso é coisa simples. Eu nunca vi isso. Coisa simples. Cara, o pior da piada, sabe o que é? Que o Vladimir, ele é físico, ele manja de matemática, né? Então a piada ele puxa mais pro lado dele. Agora eu tô rebatendo a piada com a parte mais específica, né? Viu, Vladimir? Ó, então, já que você tá fazendo essa piada, eu vou pegar um gancho da brincadeirinha que você fez no começo, pra falar de álcool. Perfeito. O que um álcool disse pro outro álcool? Nossa, que... Sabe responder essa, professor? Pro outro álcool. O álcool? É. O que um álcool disse pro outro álcool? Vamos ficar bêbado? Não sei. Não. Eita, nós! Eita nós! 70% ou 90%? Ah lá, aí fica difícil. Aí fica difícil. Ó, mas ó, completando isso daí, eu acabei contando essa piada, só que ela não houve reação. Ela não houve reação, entendeu? Não teve Entendi, reação. eu sei. Sei. Que eu falei, tudo depende da concentração. Aí a reação depende da concentração. Cara, eu acho que a gente ainda tá na hora de falar um pouco mais sério nesse programa, né? Vamos falar um pouco mais sério agora. Bom, a gente quer saber um pouquinho, então, o Clabirro, qual o papel do microbiologista no diagnóstico microbiológico? Bem, o microbiologista em si, ele tem um papel muito importante, né? Até porque é ele que faz todo o processo de identificação do micro-organismo. E quando a gente fala de micro-organismo para cultivo e para identificação, a gente tem que entender que não é qualquer micro-organismo que a gente cultiva em laboratório, né? Até porque quando a gente fala muito de laboratório de microbiologia, o laboratório de microbiologia fica no hospital, né? Fica numa unidade, num laboratório mais centralizado, né? E para a gente entender melhor, né, o que mais se manipula, fungo e bactéria. Porque são os grandes causadores dessas infecções hospitalares, infecções também na própria comunidade. Então, o diagnóstico microbiológico, ele entra aí para fazer o estudo desse micro-organismo que está causando a infecção naquele paciente. Então, a partir do momento que o médico ele tem uma suspeita que aquele paciente está com uma infecção urinária, uma infecção intestinal, ou até mesmo com quadro séptico, ele vai solicitar um exame, o microbiologista vai receber esse material e a gente vai fazer isolamento, como também a sua própria identificação. Certo, professor. E falando dessa Gostaram? parte... É uma aula de conhecimento, praticamente. Só falta o sotaque dele. Ai, quem me dera. Agora vamos falar dos parasitas, porque os parasitas... Senhor, dúvida. Quais são os métodos mais comuns utilizados nos diagnósticos microbiológicos e como que são feitos os testes? Bem, existe um ponto muito interessante para falar de métodos microbiológicos, que nós temos inúmeros, né? O que a gente precisa entender é que para a gente estudar o micro-organismo, a gente tem que fazer primeiro uma cultura. Então, a cultura é a base de tudo. A cultura é o caminho. Se eu não faço a cultura, não tenho o caminho. E para quem não tem conhecimento, o que seria fazer uma cultura? É o isolamento do micro-organismo. Então, eu tenho um ambiente, eu tenho um meio de cultivo, eu tenho sais minerais, proteínas, carboidratos. Esse meio ele tem todos os fatores para o micro-organismo desenvolver. E a partir do momento que eu pego aquele material e coloco naquele meio de cultivo, eu consigo ter o isolamento desse micro-organismo. Bactérias e fungos. Ok? Dá para cultivar vírus? Sim, mas aí seria uma outra área mais específica que entraria a virologia. Tá bom? Lá no meu ensino médio, quando nós estudamos, né, o professor tinha costume de levar a gente para o laboratório de biologia. Certo. E tinha aquelas placas de Petri, isso. Onde a gente colocava, meio de cultivo. Né? Isso, meio de cultivo. E nós mesmo. Utilizávamos um microscópio para a gente observar. Isso. É mais ou menos por aí que esse o é cara mais ou menos trabalha o na caminho. análise clínica? Mais ou menos o caminho.
A gente precisa fazer estudo, a gente precisa fazer esse cultivo. Faz cultivo para ter isolamento, para depois partir diretamente para a identificação. Então, é todo um processo, né? Aí o médico, às vezes, ele até chega, né? Não desmerecendo que o médico também ele tem um papel muito importante, porque é ele que solicita o exame, né? Então, ele pede, eu quero uma cultura. Aí daqui uma hora ele vem, mas a cultura já está pronta? Não, a cultura não está pronta. Até porque o micro-organismo demora 24, 48, 72 horas para crescer. Ah, olha que importante isso aí. Tá entendendo? Então, tem um tempo para crescer. Não é da noite para o dia. Não é? Preciso de um tempo. Eu preciso de criar um ambiente favorável para o micro-organismo ele desenvolver. E fungo, o tempo de crescimento é maior ainda, tá? 5, 6, 7 dias, até um pouco mais. E por que essa diferença do tempo, por exemplo, entre o fungo? Metabolismo, né? O fungo, ele é mais... O metabolismo dele é um pouco mais lento. Ele tem alguma estrutura diferente? Não tem estrutura, mas a parte metabólica dele é mais lenta quando comparado com as bactérias. Existem alguns fungos, por exemplo, leveduras, que crescem quase no mesmo período que as bactérias, mas cresce assim 24, 48 horas. Esse é o tempo de crescimento. Até porque a temperatura do nosso corpo é de 37 graus e é o que levedura gosta. Né? Fungo na forma de bolor cresce em temperatura ambiente, cresce em temperatura até um pouco mais baixa, para você forçar o seu crescimento. Né? Senhor, não sei se você já assistiu uma série chamada The Last of Us. Não assisti. Mas nessa série fala sobre a proliferação de fungos e tal. E acho que também tem um pouco de parasitose. Existe algum fungo que ele chega a ser não sei se é o termo certo, um comensal, um parasita, que possa controlar, por exemplo, o cérebro humano? Existe algumas séries que eu até vi, fungo zumbi, isso já saiu até na Discovery, né? Isso. Que o fungo ele infecta o inseto vai até um certo ponto. Para quê? Para liberar a estrutura de reprodução, que são os esporos. Então o fungo assume todo o comando daquele inseto, ele vai até um certo ponto, um lugar bem alto, e ali ele elimina os esporos. Porque os fungos eles se reproduzem por esporos. Entendeu? Então nós chamamos de fungo zumbi, né? Que faz os insetos fazer aquilo que realmente eles querem, né? Tem um internauta aqui que está com uma dúvida, ele veio lá de Mossoró, olha que bacana. Nossa, Mossoró. Ele está perguntando assim que ele está preocupado. Porque ele está acostumado a comer aquele queijo gorgonzola. É bom, gente. É bom, mas tem fungo ali, não tem? Tem. Tem um fungo específico que eles colocam no processo de fabricação dele. Né? Então o fungo ele acaba sintetizando algumas vitaminas que são importantes até mesmo para dar o sabor daquele tipo de queijo, né? Então é criado todo um ambiente favorável para esse fungo se multiplicar, entendeu? Perfeito. Então ele pode comer à vontade. Pode comer à vontade. Não faz mal para ele. Sem nenhum problema. Esse assunto, acho que é um assunto muito bacana, que você fala de vírus, bactérias, ele vai longe, né? Mas eu tô curioso para saber, o profissional dessa área, qual o melhor caminho que ele pode seguir? Bem, o profissional que pensa em entrar na área de microbiologia, ele precisa entender que ele precisa ter o conhecimento na área, né? Então, ou ele faz um curso técnico, né? Tem uma oportunidade de entrar no laboratório de microbiologia, participar dos processos, depois fazer uma graduação, né? E depois da graduação, ele seguir aí fazendo aí uma graduação em microbiologia para ele atuar nessa área, né? É uma área muito extensa, que vai desde a área de diagnóstico laboratorial até na parte industrial, tá? E tem ambiental envolvida, né? Então é uma área grande. A gama de Como eu sempre falo, tudo que você consome passa por uma análise microbiológica. Imagina a responsabilidade. Eu falo, é o Cortelinha da Fabesp. Conhecimento na área, especialidade Por favor, menos, gente, menos. Então, para você que ouviu bem, prestou atenção, aqui na descrição a gente vai ter um link diretamente para o nosso curso técnico de análises clínicas e a nossa pós-graduação em microbiologia. Então, não perde tempo. Vai lá, tira suas dúvidas, leia sobre o curso, vê a descrição, entre em contato com a gente, vem fazer sua matrícula, vem ser FAMESP, tá? Onde que a microbiologia ela pode ser aplicada no dia a dia? Ou onde a gente encontra ela no dia a dia, a gente acaba fazendo algo que a gente não percebe que ela está envolvida. Algum processo.
Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Porque tudo que a gente faz, a gente aplica a microbiologia, não é? Quando você levanta de manhã, toma um banho, você está aplicando a microbiologia. Diminuindo o micro-organismo para não dar o odor, né? Isso é importante, né? Pelo fato de você manipular um alimento, lavar a mão antes, você está aplicando a microbiologia, né? Pelo fato de você ir ao laboratório coletar um sangue, passar o álcool 70% que borrifaram aqui em mim, quase pegou no meu olho. Você está aplicando a microbiologia. Não é? Porque você está diminuindo o micro-organismo no ambiente. Só pelo fato de você lavar um ambiente, lavar uma superfície, limpar, você está aplicando a microbiologia. Só que ninguém entende, né? Porque tudo que você faz é controlar micro-organismo. E olha que legal. Vou fazer uma pergunta para você, Henrique. Onde que você encontra mais bactéria? É numa esponja de lavar louça ou na privada? Sendo sincero, eu acho que pelo processo, assim, pelo que você está explicando há pouco pra gente, eu acho que na esponja. Porque que é na esponja, provavelmente cara. a gente deve ter encostado na boca, a gente tem alimento. Henrique, então, para responder essa pergunta que eu fiz para você, Clabirro, respondendo essa pergunta. Por favor. Então. Eu acertei, eu errei? Bem, você errou, né? Porque só no intestino nós temos mais de 180 espécies de bactérias que colonizam o intestino, né? É no intestino onde nós temos aqui a formação, a absorção dos alimentos, como também a digestão desses alimentos, né? Sim. Que sai na forma de bolo fecal. Então, quando a pessoa elimina o bolo fecal no vaso sanitário, tem bactéria. Aquele cheiro desagradável é fermentação de bactéria, que nós denominamos de microbiota. Entendeu? A mucosa vaginal, nós temos 5 espécies de bactérias que colonizam a mucosa vaginal. É a região onde nós encontramos uma quantidade muito baixa de bactérias. O estômago, 25 espécies de bactérias no estômago, devido à própria acidez. Ou seja, quanto mais ácido o ambiente, quanto mais ácido o local, a quantidade de bactéria é menor, que é uma proteção. E aquele leite fermentado, é bom tomar? É bom, é equilibrar a microbiota, é importante. Lógico que é microbiota, lactobacilo é benéfico. Mas não toma muito, entendeu? Porque se você toma uns 2 por dia, isso daí tem já... nada a ver. Tem nada a ver, você pode tomar a quantidade que você quer, à vontade. Não vai querer tomar 1 litrão, né? 2 litros, 3 litros, 4 litros, né? É a dor de barriga, velho. Tem gente que tem um intestino solto, né? Então, com certeza vai soltar. Entendi. Na verdade, tudo que é em excesso, eu acho que não é muito bom, né? O cara fala assim, leite é bom? Depende, se você tomar 2, 3 litros... Comer esponja é bom? Não é bom. Não é bom? Esponja é bom. Não comam esponja, tá? Em casa. Você de casa não come esponja, não. Professor, você acabou comentando da mucosa vaginal, e a gente sabe que, também por outro comentário seu, que a gente está tendo realmente uma aula aqui com o professor hoje, a infecção urinária, ela é a mais comum dentre as infecções, correto? Isso. E por que ela é tão recorrente? Tem alguma relação com a imunidade, com o pH da área, se ela ser mais ácido, ser mais neutro? Bem, né, as infecções urinárias, elas são enfermidades associadas ao desequilíbrio da microbiota na região periuretral. Então, assim, existem alguns elementos que são importantes, né, para a gente até comentar, porque quem tem a probabilidade maior de ter infecções urinárias é o próprio gênero feminino. Então, a mulher tem a chance maior. Né? Por quê? Fatores anatômicos, tamanho da uretra, proximidade, a umidade. Né? Às vezes, a paciente ela tem alguma doença de base. Né? E outro ponto importante que de 80% a 90% das infecções do trato urinário em mulheres está vinculado a essas bactérias intestinais. Contaminação. Então, aí que mora o perigo. Contaminação? Através do processo de deslocamento. Às vezes é deslocamento, né? É só você pensar, né? Região uretra, né? Canal da vagina e a região anal. Então, ó, a higiene, né? A questão de não ter a higiene, né? Você não aplicar a microbiologia da forma correta, certo. Você acaba deslocando esse micro-organismo, né? E isso acontece em qualquer infecção, não é só infecção urinária. Tá? Como eu sempre gosto de comentar em sala de aula, que os meus alunos irão assistir e vão lembrar, né? Que a mão é o famoso transporte coletivo de bactérias. Então, pratique a microbiologia. Olha o nosso metrozão aqui, ó. Por isso o álcool, 70%. 70%. Porque 70% é efeito bactericida.
concentração maior, bacteriostático. Então não elimina. Só inibe, mas não elimina. Olha que bacana, isso eu não tá sabia. Bom? Como é que é essa história desses que os 70% ele tem efeito bactericida. Certo. Porcentagens maiores têm efeito bacteriostático. Ele pode reduzir, mas não vai eliminar. Só que essa questão de eliminar, existe outro termo, esterilização. Esterilizar altas temperaturas. E a gente não usa alta temperatura. Não. Então, às vezes, a pessoa ela pega lá o borrifador, joga na superfície e fala assim, estou esterilizando. Não, tá. É uma desinfecção. Só se tacar fogo. Entendeu? Entendi. Quando eu pego o álcool, jogo no tecido, é antisepsia. Tá? Antisepsia, o que é? Quando eu pego um germicida, eu aplico no tecido. O resultado disso é a asepsia. O que é asepsia? São medidas que eu aplico para impedir a entrada de micro-organismo. Aonde? Em um ambiente onde é desprovido dele. Por exemplo, um médico, antes de uma cirurgia, ele tem o costume de lavar as mãos, né? Onde que se encaixaria isso? Então, aí é uma antisepsia que ele está fazendo. Antisepsia. Aí usa germicidas específicos para o procedimento que ele vai aplicar naquele momento. Perfeito. Ótima pergunta. Interessante, né? Boa. Eu gosto de falar isso, gente. Impressionante. Eu gosto. Dá para ficar horas. Eu gosto aqui. Porque, assim, são termos que as pessoas elas aprendem de uma forma errada e levam isso para frente. Então, acho que a nossa missão como microbiologista é mostrar o que é correto, o que é certo. E não ficar nesse achismo, né? Que todo mundo tem uma certa dúvida relacionado a um certo tema, né? Então, isso é interessante para a gente comentar aqui no nosso podcast, né, gente? Nós poderíamos ficar conversando aqui, acho que por horas e horas, porque é um assunto que ele dá pano para manga, né? Ou seja, ele é muito extenso, né? Mas tanto o Henrique como eu, a gente queria saber de você, professor Clabirro. Qual o seu método de sucesso? Eu acho que método de sucesso, eu não saberia nem te responder para vocês, porque eu estaria ensinando errado. Mas você viver a vida e aprender com seus erros, eu acho que é o melhor método, que a gente só cresce errando, né? E nunca ter medo de errar. E algo que eu andei percebendo de uns tempos para cá, que a vida ela não é fácil, a vida ela é muito difícil. E você cai, você levanta, você cai, você levanta. E você fala, nossa, as pessoas estão sendo injustas comigo. Fala, não está sendo injusta. Você está aprendendo com as suas quedas. Entendeu? É nunca deixar a peteca cair. É sempre fazer as coisas acontecer na sua vida. E o mais importante, eu acho que faz a gente ter sucesso é a fé. Entendeu? Isso é algo que a gente nunca pode deixar de acreditar. A gente tem que ter muita fé. Fé naquilo que a gente faz. E fazer sempre o melhor, com vontade, com prazer. Não tá certo, vamos fazer não tá certo, vamos deixar de fazer o errado e fazer o certo. Procurar errar menos e melhorar sempre mais. Melhorar como pessoas, melhorar como filho, como marido, como companheiros, como aluno, como professor. Eu acho que a cada dia a gente está aí para aprender. Como professor, você pode citar alguma história pra gente? Alguma história engraçada? Algum caso diferente? Um caso diferente? Olha, são todas histórias. Ou algo sobre a sua carreira, sobre a sua vida que você queira comentar? Carreira, assim, que já aconteceu comigo, eu tenho que fazer sei lá, é difícil. Eu tenho um caso engraçado desse cara aqui, ó. Como foi interpretar... Lá vem. Ô, Vitor, como é o nome do japonês lá? Voltando. O cara vai começar a tirar o sal da minha cara. Relacionado a uma apresentação que eu fiz, que eu paguei mico. Um caso engraçado. Como foi fazer sucesso em 2009? Fiquei sabendo, ó. Eu sempre fiz sucesso, né, gente? Pergunta do internauta lá de... Como é que é? Catanduva. Catanduva? Uberlândia. É Catanduva. Professor Ramiro, como foi interpretar o Psy
Olha, é muita quiropraxia, é muito alongamento, é muita vontade de querer fazer a coisa acontecer. Pagar mico é muito bom, mas tem algo que é gratificante, né? Que vê a alegria no rosto das pessoas. Acho que eu já fiz cada coisa aqui, gente. Até o Fred Mercury já imitei, gente. Pra quem não sabe, é sobre a gincana da amizade, tá? Quem pode ficar melhor isso, ó. Esse aqui, Vladimir Jardim. Rapaz, sempre no final do ano a gente tem uma gincana da amizade, onde os professores, eles dublam, né, os artistas. E o nosso grande amigo Clabirro, né, assim, uma das melhores apresentações que ele já fez foi de Psy, né? Cara, foi muito tem tudo legal. A ver, viu? É muito parecido, inclusive. É bem parecido mesmo. Fez o sucesso, viu, gente? Bateu recorde. Clabirro, pra gente encerrar o nosso podcast, como é que você chegou aqui na FAMESP? Eu cheguei aqui na FAMESP, foi em uma fase que eu estava em término de contrato com o hospital, e aí eu tinha entregado um currículo, foi ali na Luiz Góes, em uma assessoria de RH, né? E aí essa assessoria de RH me chamou para fazer uma entrevista no sábado, né? E fui lá, participei e tal. Ela rasgou muita seda do meu currículo, que não era nada, né? E falou que eu tinha tudo. Aí vem aquele, mas, porém, contraposição, você teria que fazer alguma coisa aqui no nosso instituto aqui para você conseguir essa vaga, né? Aí eu falei para ela, olha, mas o que seria? É um curso. Esse curso vai revolucionar a sua vida. Falei, nossa senhora, vai revolucionar a minha vida. Nossa, vamos ver, né? Mas qual que é o valor desse curso? Animador, né, professor? Animador, aí foi desanimador, né? Falou assim, é o curso 200 e... Eu não sei se era cruzeiro, não lembro mais, dinheiro. E poucos reais. Eu falei assim, nossa, mas dá para parcelar, né? Eu tava com dinheiro, com cartão de crédito no bolso. Aí, do nada, ela falou assim, olha... Você pode parcelar em 3 vezes. Mas assim, eu garanto que você vai conseguir esse emprego. Eu falei, tá bom, né? Aí eu falei assim, posso ir lá fora? Posso ir no banheiro um pouquinho? Eu fui no banheiro. Na hora eu fui no banheiro, minha irmã tava no corredor lá, sentada na cadeira lá, me esperando. Eu falei, e aí? Passou? A mulher tá me cobrando o valor tal para fazer um curso. Vamos embora. Eu peguei e fui embora. Nessa que eu saí da Luiz Góes para pegar a avenida... a Jabaquara, sentido Jabaquara, eu vejo uma faixa, centro de ensino médico. Patologia clínica. Entendeu? Aí eu falei assim, nossa, tem um telefone 56, não lembro o telefone, alguma coisa. 56, né? Aí eu falei assim, vou mandar. Aí eu liguei lá, quem me atendeu foi a Luciana. Não, faz tempo, né? Luciana. Faz tempo, hein? E a Luciana, manda currículo para tal lugar. Eu falei, vou mandar via Sedex para ver se alguém me chama. Aí nessa brincadeira me chamaram, fiz entrevista, passei, e no primeiro momento eu fui dar aula no supletivo, lembra? Lembro, claro. Supletivo, eu lembro que me arregacei de preparar uma aula, gente, para dar aula com um pessoal que não entendia bulas nenhuma. Eu me matei, usei as mega ultra powered. Olha, mas... todo conhecimento adquirido. Gente, pessoal, inteira. A gente não tá entendendo nada. Falei, vida de professor, né? E foi assim, né? Foi um caminho que a gente acabou aprendendo bastante coisa. A gente aprende muita coisa, né? Sim. Acho que a gente, quando tem a oportunidade de entrar numa área, numa certa carreira, a gente tem que entender que é tudo um processo, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, eu sou professor. Eu falo, professor, gente, tem que gostar daquilo que faz. E você sabe disso. Eu falo que hoje nós somos mediadores da informação. Isso mesmo. Antigamente o professor, né, ele tinha aquela coisa de detentor do conhecimento. Hoje eu falo que o professor, ele é mediador, né? Ele é mediador do conhecimento. Você vivencia problemas em sala de aula, você é meio coach em sala de aula, né? Você acaba ajudando as pessoas com palavras. Às vezes você fala coisas em sala de aula e do nada você passa mensagem para o aluno, você mexe com as pessoas. Então a gente acaba vendo que é muita responsabilidade. Da mesma forma que você pode fazer o cara chegar onde ele quer, a gente também pode destruir também essa carreira. Clabirrão, ser um comunicador é algo bate muito... na mesa, porcaria.
Clavirro, foi muito bom. Foi divertido estar com você nesse dia de hoje, né? A gente não sabe quando, né? Até quando, né? Acho que até 2014 o cara vai estar vendo esse nosso podcast aqui. Com certeza. E trazendo para a vida dele esse conhecimento. O nosso muito obrigado, né? Em nome do FAMESPcast. Henrique. Todos os links vão estar na descrição referente aos cursos técnicos, ao curso de pós-graduação. Professor, suas redes sociais. Clabirro77. Clabirro77. Instagram. No Instagram. Instagram. LinkedIn, quer também? Eu tenho Clabirro Meres da Salvatierra. Você vai me encontrar lá. Ó, segue aí, professor. Sigam a gente, sigam o FAMESPcast. Para mais informações, tá tudo na descrição. FAMESP, o link também tá na descrição. Deixa seu like, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, segue o FAMESPcast e acho que por hoje é só, né? Por hoje é só. Não come esponja.